dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé e nós vamos dar continuidade ao estudo bíblico que estamos fazendo na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. E a leitura bíblica de hoje está no capítulo 6, nos versos de 1 a 20. Mas a nossa reflexão está no verso 11 do capítulo 6, que diz assim: Alguns de vocês eram assim, mas foram purificados e santificados e declarados justos diante de Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do nosso Deus. Eu queria que você prestasse atenção nestas três palavras: purificados, santificados e justificados. Capítulo 6, o apóstolo Paulo está tratando de um outro problema que estava acontecendo na igreja de Corinto, porque quando acontecia algum tipo de diferença, algum tipo de discórdia, ao invés deles procurarem orientações em sua liderança dentro do ambiente da igreja, eles estavam indo à justiça comum e colocando irmão contra irmão para resolverem as suas questões diante de juízes que não eram crentes. Então, além de você provocar um escândalo, porque você estava levando problemas para fora, ainda pior, não é? Você estava confiando suas questões a pessoas que não tinham em seus corações o amor de Deus, a graça de Deus, a justiça de Deus. E aí o apóstolo Paulo vai tratar dessa questão dizendo que, olha, já é uma derrota enorme para vocês terem demandas uns contra os outros. Isso já é inaceitável. No ambiente da igreja, nós precisamos viver em união, nós precisamos perdoar uns aos outros, nós precisamos buscar conciliação e, às vezes, reconciliação. E não podemos permitir que as demandas nos separem, criem conflitos no relacionamento. A igreja, ela é o corpo de Cristo, ela precisa viver em unidade, ela precisa viver em harmonia. E o apóstolo Paulo diz, olha, só o fato de haver demanda entre vocês, isso já é uma derrota. Agora, acima disso, vocês ainda vão procurar os caminhos para resolver as demandas em instâncias fora do ambiente da igreja. Isso é horrível. E o apóstolo Paulo vai dizer, olha, vocês sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? É preferível que a gente sofra a injustiça do que a gente entrar nesta briga desnecessária. E aí, o apóstolo Paulo vai fazer uma relação, e eu vou ler aqui no verso de número 9 e 10, uma relação que o apóstolo Paulo faz de coisas que não fazem parte da vida cristã. Paulo diz assim, olha, não se enganem, aqueles que se envolvem com imoralidade sexual, adoram ídolos, cometem adultério, se entregam a práticas homossexuais, ladrões, avarentos, bêbados, insultam as pessoas ou exploram os outros, essas pessoas não fazem parte do reino de Deus. Nós precisamos ter a coragem de fazer a distinção daqueles que fazem parte do reino de Deus, daqueles que não fazem parte do reino de Deus. E aqueles que cometem essas coisas não fazem parte do reino de Deus. Mas aí, no verso de número 11, o apóstolo Paulo vai falar assim, e tais fostes alguns de vós. Todos esses pecados que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, de alguma forma, fez parte da vida daqueles irmãos. E Paulo fala, vocês já viveram estas coisas, mas foram purificados, santificados e justificados. Quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador e declaramos a nossa fé em Cristo, a Bíblia diz que nós somos purificados dos pecados outrora cometidos, somos santificados porque fomos separados para Deus e somos justificados, nos tornamos justos diante do Senhor. Deus havia feito estas coisas na vida daqueles irmãos, pelo poder
do sangue de Jesus e pela ação do Espírito Santo na vida de cada um deles. Por isso, quando nós olhamos uns para os outros, nós não olhamos a partir da vida pregressa. Nós olhamos uns para os outros pela perspectiva de que todos nós passamos pela experiência com a cruz de Cristo. E na experiência com a cruz de Cristo, nós somos purificados, somos santificados e somos justificados. Esta não é uma realidade apenas dos coríntios. Essa é uma realidade de todos nós. Vamos orar? Ó Deus, dá-nos esta capacidade de olhar uns para os outros pelo prisma da cruz. Porque para sermos parte da igreja, não importa aquilo que vivemos no passado. A cruz de Cristo nos purificou, o sangue de Jesus Cristo nos santificou e pelo poder do Espírito que atua em nós, nós fomos justificados. Muito obrigado, Senhor Deus, porque em Cristo somos uma nova criatura. E oramos, ó Deus, para que nos ajudes a vivermos cada dia como pessoas purificadas, santificadas e justificadas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?